E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria passar três coisas nesse vídeo sobre um pouco sobre a imortalidade, a nossa imortalidade, tá? O business de Deus, o trabalho de Deus e um pouco também sobre a identidade, ok? Brincadeiras à parte do business, né? Mas eu estava conversando com um amigo, né, que está fora, e ele estava me passando um feedback dos vídeos, né, que ele tem assistido. E o engraçado é que, deixa eu só ver se está gravando aqui, né? O engraçado é que a gente perde muitas vezes de vista, né, o poder ou a influência ou, em outras palavras, tocamos a eternidade quando nós edificamos alguém, falamos com alguém, trabalhamos por alguém, alguma coisa nesse sentido, nessa direção. Então, a gente faz o nosso trabalho dia a dia, as coisas, enfim, e realmente a gente não sabe, né, o poder que tudo isso tem de influenciar pessoas, de abençoar pessoas, de realmente edificar alguém, sabe? Tem tanto poder tudo isso, palavras, tudo que nós podemos fazer durante o nosso dia, que pode realmente abençoar pessoas e virar chave de pessoas da vida inteira de alguém, como também certamente pode, né, amaldiçoar ou enfim, corromper, né, causar danos. Só que eu queria refletir sobre isso porque Lewis tem uma frase, né, que nós nunca falamos com meros mortais. Nunca nós, você, eu, falamos com um mero mortal. Sempre quando nós dirigimos a palavra a alguém, falamos com alguém, eu não estou falando simplesmente com uma pessoa passageira que passou, que enfim vai morrer daqui a alguns anos. Eu estou me dirigindo a alguém imortal, tá? Porque assim eu creio, né, na nossa imortalidade. Deus é eterno, tá? Deus não é imortal, Deus é eterno no sentido de que ele nunca foi criado, Deus então ele é eterno. Nós, como seres criados, inclusive a imagem e semelhança de Deus, um dia nós fomos criados, então nós somos imortais agora, né? Mas não eternos. Eternos viveremos a eternidade, mas não éramos eternos, né? Nós fomos criados em algum momento. Deus é. Não quero mais me aventurar muito nisso, não. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus é essa eternidade e fez a sua criatura imortal, e nós perdemos de vista por sempre isso, né? Sempre essa nossa rotina muito acelerada, sempre tudo isso, nós sempre perdemos de vista o poder que temos, o que você tem, que eu tenho, e que outras pessoas têm, tá? Em nossas vidas. Isso, eu queria abrir esse parênteses em sequência aqui, porque nós temos um enorme poder, né? Quando nós falamos, quando nós ensinamos, quando nós oramos com alguém, quando nós assim, essa vida compartilhada com pessoas, isso tem um poder, uma força, sobrenatural de fato, ok? Que transcende o natural, que é muito além do que o natural. Isso pode sim vir a acontecer de forma natural, né? As coisas podem sim acontecer e muitas delas vão, com certeza. Mas, no entanto, nós tocamos a eternidade da pessoa, tocamos no íntimo, no ser da pessoa. Às vezes consciente, às vezes nós sabemos, às vezes inconsciente, sem saber, sem ter essa consciência completa, sem saber de fato o poder que isso tem, sabe? De onde é que isso vai levar, de fato, onde isso vai alcançar a eternidade dessa pessoa. Eu estou tocando em que área dessa pessoa? Eu estou edificando de fato essa pessoa? Eu estou realmente ajudando, cooperando, inclusive, no que Deus tem feito durante muitos anos? Ou simplesmente eu vivo a minha vida, levo a minha vida de qualquer maneira, sem prestar atenção naquilo que é o trabalho de Deus, que é a obra de Deus. E aqui eu já estou entrando no segundo ponto, que é, poxa, tudo que Deus fez no seu trabalho, desde que ele realmente sonhou com tudo isso. Perceba, Deus não criou o universo e criou todas as coisas para ficar admirando estrelas. Ai, que lindas estrelas! A minha obra é linda, maravilhosa. É muito mais do que isso. Deus tem todo o empenho, todo esse trabalho durante anos e anos de empenho, de esforço, de levanta homem cai, levanta outro, e todo um trabalho com o povo, com a geração. Enfim, a Bíblia relata isso pra gente. Durante milênios,
simplesmente por conta de pessoas, por conta de mim e por conta de você. O maior interessado em vidas, em pessoas é Deus, é o Criador de todas as coisas. E, poxa, como é que então nós lidamos com isso? Esse é o trabalho, presta atenção, assim, vamos refletir sobre isso. Esse é o trabalho que Deus trabalha a vida inteira, é tudo que Deus faz há muito tempo. Nós não podemos lidar isso de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus com certeza criou as árvores, os animais e as estrelas. Mas ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Os seres humanos é diferente de qualquer outra coisa, né? Primeiro, a gente conversou em outro vídeo em espírito e tal, sim, mas é diferente de qualquer outra coisa. Porque ele escolhe o ser humano, ele escolhe o homem para um relacionamento íntimo. E Deus fazia isso com Adão e Eva todos os dias, no jardim, relacionava e tal. Então, nós estamos lidando todos os dias, porque nós temos um relacionamento diário com pessoas, ok? Seja com esposo, esposa, filho, filha, em casa, no trabalho. E os nossos relacionamentos, nós estamos sempre em contato com o trabalho de Deus, com aquilo que Deus se esforçou ao máximo para edificar, construir, melhorar, trazer realmente a excelência, construir pessoas como Cristo é, como Jesus é. E nós estamos nesse contato com tudo que Deus faz, com a obra de Deus, muitas vezes de forma irresponsável, sabe? Ou pelo menos desatento a isso, né? Desacordado, sem ter a noção completa do poder que isso tem. Com isso eu quero dizer o seguinte, nós estamos todos os dias diante de pessoas, diante de relacionamentos. Nós não estamos lidando com seres mortais, seres passageiros. Esse corpo ele vai passar. Nós perderemos esse corpo. Nós queremos assim que depois nós teremos um corpo restaurado para habitar uma eternidade com o Criador, ok? Mas até lá nós podemos lidar aqui com corpos que de fato se vai envelhecendo, vão perdendo de fato a vitalidade, mas estamos falando com pessoas eternas, com seres eternos imortais, entende? Uns, é claro, infelizmente, vão passar a imortalidade da sua vida, né, sem a presença de Deus, podemos chamar assim, o inferno, né, com a ausência completa da presença de Deus, e outros, de fato, assim nós cremos com Deus, com o Criador, né, com a eternidade com o Criador, com Jesus, e os irmãos, os amigos eternos, e assim por diante. Então, com isso, estou abrangindo muito aqui, mas eu estava conversando com esse meu amigo, e ele estava falando como isso tem abençoado ele de forma muito simples, nada extraordinariamente absurdo, mudou a vida dele da água para o vinho, que não sei o quê. Cara, só edificou, sabe? Trouxe uma ideia diferente, trouxe um posicionamento diferente em alguma área, mudou aqui, mudou ali, sabe? Agora ele tem uma perspectiva diferente, agora ele pode realmente olhar com beleza para algumas coisas. Poucos, né? 1 ou 2 comentários diferentes no Instagram que as pessoas colocam como... Então, assim, é muito simples, sabe? É muito simples, no sentido de que, bom, eu estou compartilhando, eu não estou criando um conteúdo, sabe? Criador de conteúdo. É simplesmente compartilhando a vida, compartilhando ensinamentos, compartilhando aprendizados, coisas que a gente aprende na vida, leituras, né? O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento em casa, a atenção à vida, atenção aos detalhes, atenção àquilo que Deus tem feito e trabalhado em nós, e simplesmente compartilhando, simplesmente passando adiante. Olha mais aqui, olha aqui, meu amigo, eu tenho experimentado isso, eu tenho vivido isso, eu tenho passado por isso, eu tenho aprendido isso aqui. De repente isso pode te edificar, de repente isso pode, sabe assim, tocar a sua eternidade de alguma forma, às vezes mais, às vezes menos, mas em alguma coisa pode te ajudar. E eu simplesmente, no meu caso, é um recorte, você grava e expõe isso, bota na internet. Às vezes eu estou aqui falando sozinho, né? Não tem uma visualização aí, um vídeo, não tem... Eu estou falando sozinho aqui, eu sei que é longo prazo, um projeto de YouTube e tal, essas coisas, é longo prazo, é anos, você, enfim, tem que... Mas é como eu estou falando para você, é muito mais do que isso, sabe? É sobre, bom, Deus está me dando e eu vou repartir. Eu não posso passar essa vida, posso passar uma vida inteira, jamais, em busca de coisas passageiras, de coisas que não me levam, assim, que vocês vai daqui a pouco, sabe? São
como eu falei no outro vídeo, são alguns anos que nós temos de vida aqui, né? Nessa experiência humana, sabe? São alguns poucos anos. Eu preciso administrar isso bem. Eu preciso entender a importância de cada minuto, de cada hora do meu dia. É contado. Não é muito mais do que 100 anos, sabe? Assim, isso quando né? Então, assim, tem um limite. Tem uma escassez enorme, enorme. A escassez é enorme, é muito escasso. Não é nesse momento, né? Não é infinito, nesse momento não é, enfim, como que eu tenho uma vida inteira pela frente. Bom, passa tudo muito rápido, você sabe, passa rápido. Então, eu preciso ter essa responsabilidade, né, na minha vida, e olhar para mim, enfim, e trabalhar com isso, e gastar meu tempo, investir meu tempo, que é o meu recurso mais escasso que eu tenho, tá? Em coisas eternas, coisas que não são passageiras. E aí é que tá, porque, bom, o que é que mais tem valor então nessa vida? O que é que você vai colocar mais empenho então nessa vida? Se a gente parar para olhar no que Deus tem feito até agora, é trabalhando, edificando pessoas, tá? Não é resolvendo os problemas das pessoas. Às vezes ele resolve os problemas das pessoas, ele pode resolver todos os nossos problemas, como eu costumo dizer, mas mais do que isso, ele quer formar alguém, ele quer formar um caráter, formar uma pessoa igual lá ao seu primogênito. Então, muito mais do que resolver nossos problemas. E nós temos, são legítimos, nós precisamos resolver, de fato, tem muita coisa que, no entanto, mais urgente do que isso é uma pessoa parecida com Cristo. E esse é o trabalho de Deus. Esse é o trabalho de Deus. Deus gasta anos e anos trabalhando para construir pessoas mais parecidas com o seu filho. E às vezes pode custar o seu emprego, às vezes pode custar a sua saúde, a saúde do seu filho, às vezes pode custar uma série de coisas que assusta e parece que foge do nosso controle, e realmente assusta. E você olha, caramba, por que está acontecendo isso? Por que acontece isso? Bom, Deus está trabalhando para formar realmente uma pessoa sólida, firme, madura, que o ama, que realmente entende o valor que é ser parecido com ele, mais do que ter os brinquedos nesse enorme parque de diversões que é o mundo, sabe assim, mais do que realmente as coisas materiais, mais do que... E com isso eu não estou dizendo que não é importante, eu não estou dizendo que não é importante, facilita o dia a dia, ajuda demais, eu sei disso. No entanto, nós não podemos perder de vista naquilo que Deus trabalha há muitos anos. Deus trabalha por edificação de pessoas, para edificar pessoas, construir pessoas melhores. Você pode ser melhor, eu posso ser melhor. Não sou eu que estou garantindo isso, a palavra garante isso. O Cristo garante isso, sabe? Jesus fala, bom, eu revelei teu ser a eles, quem és e o que fazes. Continua a fazer isso conhecido. Continua a fazer isso conhecido no meio deles, para que assim como eu sou um com o Senhor, assim como Jesus falando, assim como sou um contigo, eles também sejam um com você. É um empenho do Pai, é um empenho do Cristo, tudo que Jesus fez e morreu, enfim, todo esse drama que é dramático, toda essa obra, não é para tirar as suas dores passageiras, as minhas dores passageiras. Também chega a isso, mas é para nesse intervalo de vida que nós temos aqui, numa experiência humana, ensinar como nós devemos viver eternamente, como nós viveremos eternamente. Olha só, como é que Jesus vive, como é que Jesus é, seja assim, ok? Então, por essa conversa, eu queria dizer o seguinte, às vezes eu pareço meio repetitivo aqui, mas eu acho que é isso. O Lewis tem essa frase, né? Você nunca falou com um ser mortal. Né? Você sempre está lidando com alguém que tem uma imortalidade. Isso pode, de fato, abençoar. E o parênteses que eu ia abrir antes, que eu falei, era... Bom, se você tem a consciência de que as coisas que você fala, que você vive, compartilha com outros ali, tem o poder realmente de edificar alguém, de abençoar alguém, de mudar a vida de alguém, o contrário também é verdade. As pessoas têm esse poder, algumas pessoas, mais ou menos, enfim, não é uma regra nesse sentido, mas elas influenciam a sua vida e a minha vida. As palavras, as conversas, as coisas que ouvimos, que lemos, tudo isso influencia, tudo isso vai nos regendo, vai nos influenciando, sabe assim, durante essa vida. E por isso precisamos de uma atenção a tudo isso também, ao que lemos, ao que ouvimos, ao que escutamos, tudo isso que nós estamos em contato diário, precisamos ter muita atenção, sabe? Então, e filtrar mesmo. Filtrar relacionamentos, às vezes, no sentido de que, poxa, eu amo você, eu vou orar por você, mas vamos ter um pouco de calma aqui, sabe? Um pouco de atenção, né?
eu quero o seu bem, eu não vou me distanciar, porque o evangelho a gente não pode de forma alguma, né? Enfim, distanciar-se de alguém nesse sentido. Nós precisamos realmente amar o outro, o nosso amigo, o nosso inimigo e assim por diante. Mas precisamos estar atentos a isso, da influência que tem isso na nossa vida. E assim, com essa atenção, nós também olharemos para todo o nosso relacionamento e todo o nosso contato diário como quem olha para um ser imortal, para quem olha como um ser que tem um valor para Jesus, que tem um valor para Deus. Se Deus dá valor para aquela pessoa, se Deus fez o que fez, criou o universo e criou uma série de coisas, enviou o seu filho e fez tudo o que fez por conta de pessoas, por conta daquela pessoa ali, então eu não posso, eu jamais, quem sou eu para dizer essa pessoa não vale a pena? Essa pessoa, eu não, sabe assim, descartar a pessoa, ou enfim, não ajudar a pessoa, não atender a necessidade daquela pessoa. Se Deus faz o que faz para alcançar aquela pessoa, por que eu não estou fazendo o mesmo? Por que eu não faço o mesmo? Por que eu não posso me esticar um pouco mais para de repente gastar um tempo de oração com aquela pessoa, para realmente aconselhar alguém, sabe? Enfim, tantas possibilidades, a gente pode falar mais sobre isso depois, tantas possibilidades que temos para cooperar com a obra que Jesus está fazendo, com o que Deus está fazendo, Ele nos convida a fazer parte disso. Bom, então, esse é o trabalho de Deus. Deus trabalha por pessoas, Deus trabalha por gente, né? E não é diferente para nós. Nós temos que conciliar o que nós fazemos diariamente, no trabalho, estudo, não sei o quê, com o que Deus está fazendo. Você não pode jamais ter um projeto único pessoal para o seu próprio benefício, sem levar em conta e colocar na equação, e com certeza como prioridade da equação, o que Deus está fazendo e que Ele convida você a fazer parte, que é investir em pessoas. Então, de alguma forma, o que você faz, o que nós fazemos, tem que desaguar, tem que levar também, tem que, de alguma forma, chegar a edificar pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que abrir uma câmera e filmar o que você está falando, que você está vivendo. Eu não estou dizendo que você tem que vir para a igreja aqui e orar de segunda a sexta. Não é isso. Você sabe que não é isso. Eu estou dizendo que no contato que você tem, você não pode excluir da vida diária que você tem, que eu tenho. E nós não podemos excluir de forma alguma ajudar pessoas, ou realmente edificar alguém, essa ligação que nós temos com o trabalho de Deus. Temos que equalizar tudo isso, o que nós fazemos com o que Deus faz, ok? Deus fez isso, tá? Deus já faz isso. O que Deus colocou de habilidade, de dom em você, de recurso, ele fez, tá? Para você cooperar com Ele. Só que às vezes a gente se perde nos nossos sonhos, nos nossos delírios, nesse parque de diversões que nós estamos aí e queremos ir em todos os brinquedos da vida. Em todos os brinquedos nós queremos ir, né? Então, eu queria finalizar com isso no seguinte: eu não sei o poder que tudo isso tem, desse vídeo, de palavras. Alguma noção a gente tem, não tem a total noção, a completa noção. O que eu sei é que tem um poder, tá? Tem um poder para realmente edificar e abençoar pessoas, e eu te incentivo a fazer isso no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus contatos aí, ok? De novo eu esqueci, se inscreve no canal, dá um like, eu tenho que falar isso no início, dá um like, mas provavelmente, enfim, eu tô quase falando sozinho aqui, dá o like, se inscreve aqui, tá bom? Para essa palavra chegar a mais pessoas, legal? Forte abraço.